Informação do mercado para fechar aí para vocês as informações. Então, a equipe da Internacional de Milão aí contratou o... Tava em negociação de contrato com o Berdner, né? Aí, mais contratou o Dalmat, que vem do Racing Santander para jogar na equipe da Internacional, 729. Tem negociação de contrato pelo Gig em 852, também com o Carsal em 1033 e o Piacrin com 1222 e o McCartney por 433. Esse já foi contratado, vem jogar na equipe da Internacional de Milão. Negociação de contrato em andamento ainda pelo Gig por 722. Já a equipe do Lecce aí contratou o Fischer por 360. A equipe da Udinese tenta a contratação aí do Vorksot por 322, não rolou ainda. Aqui foi contratado por Treviso o Woods por 335, o Bogatets por 485, negociação de contrato ainda em andamento com o Delibro por 416 e foi transferido aí o Giuliato pro Regina por 364. Negociação de contrato ainda por Von Telton por 882, não está fechado ainda. A equipe da Juventus aí tem negociação em contrato com o Molna, 1493. Contratou o Ruskin da equipe do ES Games aí numa negociação por 481. E o Paulo Di Sigli foi mandado para a equipe do ES Games por 541 e a gente dispensou ele, certo, pessoal? Ele está sem equipe e vai jogar com outra equipe aí. Negociação de contrato também eles tiveram pelo Bemboli, mas não conseguiu por 799. Já o Empoli aí contratou o Podzi por 437 e também o Keldel por 395. Também contratou o Vigiani da Regina por 497. 3 contratações aí pro Empoli nessa temporada. Já a equipe do Palermo aí tenta a negociação pelo Voltor por 753. Fez negociação com o Morante por 593 com a equipe do Porto e mandou para a equipe do Porto o Brienza aí por 585. Já a equipe da Fiorentina aí vendeu o Kofi Aguiei para a equipe do Avaí, que se reforçou aí e conseguiu a contratação aí do Juhas, ou Juhas, como você queira, aí por 307. A equipe do Milan aí tenta a contratação do Zola por 450, não rolou ainda. Maragó o Marog por 1208 também não rolou. A equipe do Parma contratou o Platzins por 294, transferiu aí, né? Ou vendeu, então no caso o Van der Sar, que nós fomos lá e compramos para nossa equipe do ES Games, aí o goleiro holandês, que foi o melhor goleiro da temporada passada. Aí em negociação de contrato também o Fernando Couto por 439 não conseguiram nada ainda, lembrando que nós pagamos então pro Parma, recebeu 900 aí pelo Van der Sar. E o Roiraz aí também em tentativa de contrato também ainda não rolou por 876. Já a equipe do Messina contratou o Crowns por 374. A equipe da Roma tem negociação de contrato pelo Rojnin e pelo Poroi, né? O primeiro por 1063, o segundo por 832, não rolou ainda. A equipe da Sampdoria contratou o Rosenior por 371 e uma tentativa de contrato ainda com o Rosemari por 518 e também pelo Valeri Boginov por 656, assim como o Christian Canio por 370 e o Hensei por 404, nenhum deles por enquanto rolou. A equipe do Regina contratou o Hell Cocker por 448, tenta uma tentativa de contratação com o Wallace por 340, com o Steve Davis por 534 e vendeu aí o Vigiani pro Empoli por 497 e contratou também o Giuliato do Treviso por 364. A equipe do Ascoli tenta uma tentativa de contratação com o Jensen por 731 e contratou o Ponzio por 433. Tem também o Bozzigoli contratado por 363, as contratações do Ascoli. A equipe do Lazio tentou contratação com o Barley por 736, pelo Gregolini por 1039, ambos não rolaram, certo? A equipe do Betis aí contratou o Cariello por 358, o Polit por 324, tem negociação de contrato pelo Bertland por 1075, pelo Everhard eles contrataram por 883, aí as contratações 3 do Betis
e uma tentativa de contratação ainda. A equipe do Real Sociedade contratou o Ganish da equipe do ES Games por 394. Tinha a tentativa de negociação com o Herói por 645, pelo Dutra por 611. Uma contratação só da equipe do Real Sociedade. O espanhol, esse sim, tem negociação de contrato aí com o Galante por 378, pelo Blone por 982, pelo Var por 1061 e pelo Giancarlo por 1276. Não conseguiu a contratação de nenhum deles e vendeu aí o Jark, ou Jark, como você queira, pro Ajax por 473, e tem ainda também uma tentativa de contratação pelo Binark por 1059. A equipe do La Coruña aí vendeu o Ellington, aliás, comprou o Ellington Júnior do Náutico por 371, comprou também o Jean Paulo do Atlético Mineiro por 546, veio ao mercado brasileiro, pegou de dois times brasileiros aí, dois jogadores, a equipe do La Coruña, que sempre investe muito em jogadores brasileiros, né? Málaga em negociação de contrato com o Kessler, por enquanto nada, em 388 a tentativa. Também tivemos aí o Osasuna, que contratou o Daryl Murphy por 344, sem equipe, vai jogar na equipe do Osasuna. Aí no Retafe, negociação de contrato por Alfonso por 287, por enquanto não rolou. E a contratação do Mikael por 501, esse sim vai jogar na equipe do Getafe essa temporada. A equipe do Mallorca com Mackenzie por 548 em tentativa de negociação, por enquanto nada. O Atlético de Madrid em tentativa de contratação pelo Doni, aí 343 por enquanto nada. Contreras por 502 também, por enquanto nada. Não contratou ninguém a equipe do Atlético de Madrid no momento. A equipe que desafiou, jogou amistoso contra a equipe do ES Games aí nessa última rodada, a equipe do Sevilla, em negociação de contrato por Andrés Palop por 467, nada. Contratou o Esteberria por 700, sem clube, e tenta ainda o Boucos, né, por 813. Cara, mas o Boucos estava ali, jogou contra nós, né? Então ele deve ter aceitado aí para estar no Sevilla, né? O Villarreal então contratou o Bossigua por 624 e tenta ainda o Banks por 1.219. A equipe do Racing Santander contratou o Kinski por 507 e vendeu o Dalmat aí para a equipe da Internazionale por 729. A equipe do Real Madrid em tentativa de contratação pelo Juan Oriol por 459, por enquanto não rolou. Contratou aí o Yarit da equipe do ES Games por 408. Tenta também o Dudek por 450. São as tentativas da equipe do Real Madrid, né? Uma contratação. Já a equipe do Cádiz, aí em negociação de contrato pelo Belarabe por 457. Contratou o Martin por 428, também o Halford por 390. Duas contratações da equipe do Cádiz, que caiu na temporada passada, tem que tentar se sustentar nessa próxima temporada. A equipe do Barcelona aí que vendeu o Iniesta para a Portuguesa por 1.276, e aí tentou o Tremars por 1.151, por enquanto nada, e também o Schirmer por 1.045, também por enquanto nada. A equipe do Barcelona não contratou ninguém nessa temporada. A equipe do Valência em tentativa de contrato com o Linden por 1.153, não rolou. Também pelo Verrone por 1.366, também não rolou. E o Werder Bremen aí em negociação com a equipe do Valência. Então eles mandaram para eles o Ziget por 887 e contrataram o Klasnich por 1.054. Contrataram também o Trezeguet por 1.008, né? E venderam aí o Jonas para a equipe do Avaí. Vai se reforçar bem aí para essa temporada que vem a equipe do Avaí. Na terceira divisão, então o Feyenoord em tentativa de contrato pelo IAG por 373, por enquanto não rolou. A equipe do Fenerbahçe contratou o Johansson por 428 e também o Niedzielan por 493. Tentativa de contrato por Van der Sar não rolou, porque veio para a equipe dos Games por 428, e também aí o Jay Geray por 468. Aí jogador contratado, vai jogar na equipe do Fenerbahçe essa quarta temporada. A equipe do Werder Bremen, que já desafiou a equipe do ES Games, tomou 4 da nossa equipe, aí contratou o Cruz da nossa equipe por 309. Tentativa por César Sampaio por 1.033 não deu certo, por Branco por 1.007 também não deu certo. Aí negociou com o Valência, então o Ziget, né, mandando para
contratando, né, o Zigt para a equipe do Werder Bremen e mandando o Klasnic então para a equipe do Valência, né? O Zigt veio jogar no Werder Bremen, né, na troca por 887 e foi o Klasnic para lá por 1054. Receberam mais, né, pelo Klasnic do que pagaram pelo Zigt. É um bom negócio para a equipe do Werder Bremen. A equipe do Celtic, negociação de contrato com o Teali por 453 não rolou. E a contratação do Almunia, né, o goleiro, por 520, vai jogar aí na equipe do Celtic. Ele que jogou, acredito que era o mesmo do Sevilla, jogou contra nós no último jogo, né, o goleiro. Será? Negociação em contrato do Koeman por 756 não rolou. Charley por 580 também não, na equipe do Celtics da Escócia. O Hannover em 96 aí contratou o Hidguel por 379, tinha tentativa de contrato ainda pelo Phil Mondin, mas não rolou por 1047. A equipe do Stuttgart contratou o Ameobi por 528, tinha, né, tentativa de negociação de contrato com o Rui Costa por 757, também não rolou. A equipe do PSV contratou aí o Mate por 383 sem clube. O Ajax, em tentativa de contratação, aí tentou o Slobert por 1098 e o Omahel por 1194, não rolou, mas contrataram o Yark aí do espanhol, que vem jogar na equipe do Ajax aí por 433. A equipe do Bayern de Munique contratou o Van Zak por 362. A equipe do Hertha Berlim, tentativa de contrato com o DH ou DJH, como você queira, por 457 não rolou, assim como o Obiang Avumou por 480 também não, assim como o Rodriguinho sem clube também por 346 não rolou, como o Radjagen por 639 também não rolou. A equipe do Hamburgo, tentativa de contrato pelo Jordi por 363 não rolou, mas contrataram aí o Kevin Davis aí por 460 sem clube. Negociação de contrato também pelo Muriel por 610 que não rolou, mas contrataram também o Carlos Bonet por 666 aí para jogar na equipe do Hamburgo. A equipe do Herenveen contratou o Hartley por 383, tinha tentativa de contratação do Matson por 464, mas não deu certo. Witherhead, como você querer, aí foi transferido, né, contratado pela equipe do Herenveen por 391. A equipe do Bayer Leverkusen contratou Samuel por 618 sem clube e tentava ainda o Schwon aí por 374 também sem clube, assim como o Javi Martinez por 597 não vieram, mas o Jorge veio jogar na equipe do Bayer Leverkusen por 595 e o Bruin, negociação de contrato 1059 por enquanto também não deu resposta, assim como o Butler também por 1107. A equipe do Dinamo de Kiev tentava, né, a contratação do Teysin por 745, assim como o Gomar por 507 não rolou, e fizeram a venda aí do Carlos Bonet então para a equipe do Hamburgo aí por 666. A equipe do Schalke 04, na tentativa de contrato pelo Zuru por 1088 não deu certo, assim como também não deu certo com o Talgani por 642. A equipe do Porto, tentativa de contrato com o Wilfried, como você queira, 456, aí não rolou por enquanto. A negociação com o Palermo então com o Brienza, né, ele veio jogar na equipe do Porto, o Brienza por 585 vindo do Palermo, e eles mandaram pro Palermo então, né, o Porto vai jogar na equipe do Palermo então o Morante aí por 593. Na Liga D, então, que é a nossa, o Atlético Mineiro, vamos aqui prestar atenção nessa liga aqui, que agora é a nossa liga, pessoal. A equipe do Atlético Mineiro tentou a tentativa de contrato pelo Car 352, não deu certo, também pelo Salihovic por 406, né, o Salihovic não veio. Aí eles fizeram uma negociação com o Deportivo La Coruña, mandou pro Deportivo La Coruña então o Jean Paulo por 546 e contrataram, aliás, saiu o Deportivo La Coruña o Jean Paulo por 546, tá? Foi vendido. A negociação foi feita com o Nacional da Colômbia, tá? Diego Torres foi contratado pro Atlético Mineiro, acho que é uma grande contratação, 747, e foi jogar lá o Gavião por 963. Além de tudo, ainda venderam bem, né? Venderam mais aí do que pagaram, né? Pagaram
747 no Diego Torres e venderam o Gavião por 963 nesse brick aí, hein? A tentativa de contrato por Mauro Silva não deu certo em 402. A equipe do River Plate contratou o Shaksik por 573, também o Jabá, que vem do Nacional do Uruguai, por 304, as duas contratações do River Plate. A equipe do PSG aí contratou o Vergassola por 470, também o Lawson por 301. Tentativa de contrato pelo Paredes em 386 foi frustrada, assim como o Maiello também por 506, não rolou as outras duas tentativas de contratação do PSG. A equipe do Ipatinga, aí negociação de contrato pelo Panceira não deu certo por 651, assim como pelo Dunga também por 877, que não deu certo, mas em contrapartida conseguiram a contratação aí do G. Shikonikov, né, por 448 aí, jogador russo Shinikov, que vem jogar na equipe do Ipatinga. Ricardo Rocha foi outra tentativa, por 747 não deu certo, e também o DH Kim, que foi contratado, jogador coreano, para jogar no Ipatinga por 628. A equipe do Curitiba tentou o Almirão por 388, não deu certo, mas contratou aí o DH Baek, jogador aí coreano, por 555. Algumas equipes brasileiras aí indo ao mercado coreano trazer jogadores aí para essa temporada. O Rodrigo Alvim foi contratado por 639 e também o Nolan por 603. Foi bem ao mercado a equipe do Curitiba aí com 3 contratações. A equipe do ES Games, então, nós contratamos o Peter Kraut, que estava sem equipe, por 950. Fizemos aí negociação, né? Vendemos pro Werder Bremen o Cruiser por 309. Contratamos Marcelinho Paraíba por 1.000. Vendemos o Duda pro RBC da Holanda por 664. Também vendemos o Ivarov pro Paysandu por 313. Fizemos negociação com a Juventus, aí vendendo para eles o Ruskin, né, 471. Aceitamos na troca aí o Paulo de Sigli por 541. Né, mas a gente acabou dispensando aí o Paulo de Sigli, tá? Everton Silva foi contratado por 800, sem clube, e também foi contratado o Deco do Fluminense por 1.400, assim como o Van der Sar do Parma por 900, o Ronaldo Fenômeno por 1.400, e também vendemos o Yarit para o Real Madrid por 408, o Ganish para a equipe do Real Sociedade por 394. Você veja que nós tivemos várias negociações aí. Tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, nessa temporada, fomos fortes ao mercado. São Paulo, em negociação de contrato pelo Blau, não deu certo por 1.068. Doramori também foi uma tentativa por 1.114, também não deu certo. E também o Cortan por 1.060. O São Paulo tentou 3 vezes aí, não conseguiu. O São Paulo quase caiu, né? Então os caras também não querem vir jogar em time que vai cair. O São Paulo vai ter que melhorar nessa temporada aí. O Santos tentou a tentativa com o Lugu por 1.173, não deu certo. Com o Yaltang, né, o Jaltang, como queira, por 666 também não deu certo. E pelo Almelini por 593, que também não deu certo. O Santos tentou 3 vezes, também não conseguiu, hein? O Nacional aí acabou vendendo aí para a equipe do Gama que então contrata aí o Paraná por 674 para jogar aí no Distrito Federal com a equipe do Gama essa temporada Master League. Negociando o contrato do Inter por Jamek, ou Janmek, como você queira, por 930, não rolou. Pelo Woody, 612 também não rolou. Pelo Oliver, 614 também não rolou. 3 tentativas também da equipe colorada do Inter também não rolou. A equipe do Paysandu contratou o Manucharian por 333. O Ivarov da nossa equipe do ES Games, o goleiro, por 313. O Moting, em negociação de contrato por 354, não deu certo. O Turaci foi contratado por 546. E também o Thiago Ribeiro foi contratado por 367. Faz 3 contratações, a equipe do Paysandu firme para tentar não cair nessa temporada. Teve ali para cair, quase caiu, né? Tentativa da Portuguesa por Pelé não rolou, por 1.181, mas contrataram uma grande contratação aí, o Iniesta por 1.236 do Barcelona. Leonardo, em tentativa de contrato, também não rolou, por 783. A equipe do Nacional da Colômbia aí vendeu o Paraná para o Gama, 674, contratou o Xangai por 367 sem clube e negociou o Gavião aí com a equipe do Atlético Mineiro, como nós já falamos anteriormente. Gavião, então, que vai jogar agora na equipe nacional da Colômbia, ex-jogador do Atlético Mineiro, por 963, e o Diego Torres foi pro Atlético Mineiro por 747. A equipe do Vélez Sarsfield da Argentina tentou o Haseb por 392, não rolou, assim como o Gianotsky também por 737 e também não rolou. 2 tentativas do Vélez, não deu certo. O Avaí
contratou o Kofi Aguiei por 599 vindo da Fiorentina e também o Jonas vindo do Valência por 525 e teve uma tentativa de contrato com o Raí por 797 que também não rolou. A equipe do Nacional do Uruguai tentou aí o Holt por 428, não rolou. Vendeu o Jabá pro River Plate por 304, esse deu certo. Tentou também o Galego por 449 e também não deu certo. Só para encerrar, ainda temos na segunda divisão, né, o Fluminense nessa temporada e vai jogar a primeira, né? Vendeu o Deco para a equipe do US Games por 1.404, tiramos aí de um adversário que vai somar contra nós aí na temporada, e também aí na tentativa do Fluminense pelo Argu não deu certo por 917. São Caetano aí tentou o Volham, não deu certo por 826. O Goiás tentou o Slairan por 812, não deu certo, mas em contrapartida conseguiu a contratação aí do Bodnar por 406. A equipe do Paraná não tentou nada. A equipe do Náutico vendeu o Wellington Júnior pro Deportivo La Coruña por 371. O RBC contratou o Duda da equipe do US Games por 664. É o jogador português, ex-nosso jogador, agora vai jogar aí a segunda divisão com a RBC, vai tentar levar eles para a primeira divisão, aí um dos nossos ídolos aí da nossa história, o Duda, né? Aí o Lustum por 487, foi uma tentativa frustrada, assim como o Arnal também por 432. A equipe do Nuremberg contratou o Delap por 555 e também o Christensen por 410, duas tentativas, duas contratações. A equipe do Kaiserslautern então tentou aí o Ito, não deu certo por 390 e também o Kulim por 363, duas tentativas, as duas não deu certo, beleza pessoal? Então pessoal, finalizando aí as informações do mercado, o próximo vídeo então para vocês já será aí para a próxima temporada, beleza? Vamos aqui então entrar ali pra gente poder salvar e aí já no próximo vídeo, próximo jogo, então aí já temos aí as novas informações então da Liga D pra vocês, beleza pessoal? Vai salvar ali, a gente vai salvar aqui e vai pedir pra vocês então aí, especialmente pra vocês. Pessoal, se você tem gostado do nosso canal, deixa o like, compartilha, porque isso ajuda muito no crescimento do nosso trabalho, ajuda a plataforma do YouTube a ver nossos vídeos como relevantes e repassar a maior número de pessoas possível através da sua própria inteligência artificial. Ficamos por aqui e esperamos vocês no próximo vídeo. Até lá!